sonhos, né? Deus já me usou, né, nesse sentido, mas é, isso é bom para minha vida espiritual. Mas, na verdade, eu comecei a caminhar melhor com Cristo quando eu descobri o Deus ordinário, né? O Deus que está comigo nas pequenas coisas. E o mais legal, o Deus que está comigo quando eu quebro a cara. Exatamente, aí que eu ia entrar. Porque quando tu aceita, tu descobre esse Deus aí das pequenas coisas, tu vai ver que os problemas do dia a dia não é mais tão problema assim. Você consegue superar eles. Porque quando a gente vive dos grandes momentos, digamos assim, o sábado e o domingo, que é geralmente que acontece esses grandes momentos, a segunda, a sexta, você já não consegue caminhar tranquilamente como conseguiria. Por quê? Porque não está acostumado a experimentar Deus, a viver com Deus no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas coisas, nas barreiras, no chefe mal-humorado dentro do trabalho, numa mãe talvez meia encrenca dentro de casa, num marido lá te esperando, enfim, nos pequenos empecilhos que tu tem da vida. Porque Deus também está nessas coisas. Se você sabe, tem consciência disso e passa a buscar a ajuda dele, experimentar ele nessas pequenas coisas. Então você vai ver que os problemas que você tem são superáveis. Você vai conseguindo. Agora, quando você pega grandes experiências que também são boas, como o Bibo diz, com certeza. isso cria grandes fundamentos e raízes para nós. Acho que todo mundo tem que ter isso, do lado sobrenatural. Porque não pode se tornar dependente disso. Não pode se tornar Boa, dependente disso. isso mesmo. Não pode se tornar conhecedor só disso. Ou viver só. Eu quero só disso. Todo culto pede, todo culto chora, todo culto espera alguma coisa extraordinária. É, extraordinária. Isso. E às vezes Deus está fazendo e não está percebendo. Ou seja, eu limito a minha vida com Deus a sentimentos, a arrepios, a choro, a lágrima, enfim. E a gente quer deixar isso bem claro. Isso é bom. Ótimo. Só que agora a minha vida não é feita disso, né? Deus também está nas pequenas coisas. Deus não abre só o mar vermelho, também opera pequenas coisas. Sim, né? Justamente. Ótimo, boa reflexão, Alexandre. Ou seja, o mesmo Deus que abre o mar vermelho é o mesmo Deus também que está comigo, às vezes, em picuinhas, em pequenos problemas, né? Ou seja, nos conflitos e nos contratempos da vida. Que acontece, ou seja, a vida é cheia de contrários. É você saber que Deus também está com você nos momentos pés no chão. Porque o sobrenatural é coisas que você, está vivendo aquele momento ali. Agora, quando você vai botar o pé no chão, você se dá com a realidade. E também tem Deus ali para te socorrer. Aí entra aquela parte que tu falou, né? Que vai na padaria comigo, vai. Assim como vai num velório com você, que é um momento difícil, mas é uma experiência. Sim. Vai nos problemas, vai nas percas, vai nas ganhas. E eu creio que eu vejo assim, é uma dificuldade de alguns jovens de cristão, do dia a dia, aceitar isso. Porque se tu passa a entender essa experiência do dia a dia com o Senhor, que não é tão fácil, porque é dolorosa, é momentos difíceis que tu passa, você consegue superar o teu dia a dia. Tu tem problema, vem aquela, te reprime, te oprime, enfim, mas você não desiste, porque é uma experiência, isso te fortalece. Você passa a conhecer aquilo ali e aquilo vai te fortalecendo para o próximo. É que nem criança. A função da experiência é essa, te capacitar para uma próxima que será maior do que a anterior. É que nem criança pequena, quando a gente aprende que quando o bebê deixa botar porcaria na boca, porque quanto mais botar porcaria na boca, mais o organismo vai se acostumando a criar resistência contra isso. É a mesma coisa, quanto mais você vai passando por problemas, experimentando Deus, mais você vai o conhecendo, mais você vai tornando resistência sobre isso. Então vai ter coisas que as pessoas, vamos fazer aquele away pra você. Não, é normal isso. Não, gente, isso não é nada. E o que é? É a experiência que faz você ver certos problemas dentro da sua igreja, você não olhar para os problemas e olhar para Deus. É a experiência que faz você olhar para atitudes do seu pastor que você não gostou, que te magoou, mas você não sair da igreja, permanecer porque está olhando para Deus, porque sabe que não é homem, é Deus. É a experiência que faz você honrar seus pais, mesmo se eles estão errados. É a experiência, a única coisa, a intimidade com Deus que te faz permanecer dentro da igreja. E isso é um problema que eu vejo hoje em dia. Muitos jovens saem da igreja por picuinhas, por desentendimentos, porque um olhou atravessado para mim, porque alguém não me procurou, como se a sua salvação dependesse disso. E não é. Amado, se você tem uma experiência com o Senhor, você conhece Ele, não vai ser isso que vai te tirar da presença dEle. Pelo contrário, você vai orar para a vida dEle, não significa que a pessoa que fez isso está certa, não. Mas isso não vai te abalar, não vai ser suficiente para tirar você de onde Deus te colocou. Bem pelo contrário, isso vai servir de experiência para lá na frente. A hora que você vê pessoas passando por isso, você falar para ela o que você passou e incentivar a continuar. Justamente, isso é muito importante. Inclusive, as experiências com Deus que eu tive foram fundamentais para eu permanecer na fé. Elas foram importantíssimas, porque a gente estuda teologia, aprende conceitos e tal,
E às vezes a gente fica um pouco confuso, meio desnorteado, e aí que vem a experiência com Deus. Não, mas eu experimentei Deus, Deus realmente, ele existe, ele é real, ele se comunica com a sua criação. E por isso, aqui até a Grace colocou, como ter uma experiência com Deus? Ou seja, eu só posso ter uma experiência com Deus a partir do momento que eu me predisponho a ter essa experiência com Deus. A partir do momento que eu quero buscar. E outra, pessoal, peça, você jovem aí que ainda não teve uma experiência com Deus, mas o que é ter uma experiência com Deus? É caminhar com Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas, experiências sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, comece a pedir isso para Deus, isso vai acontecer. Se Deus quiser, ele vai te batizar. Entende? Então, porque essas questões sobrenaturais, não era o homem que manipulava, o homem não pode manipular Deus. Deus faz a hora que ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai fazer, porque ele é Deus e é ele que manda na gente. Entendeu? Mas a experiência com Deus é fundamental e, de fato, como a Grace acabou de falar, o Alexandre, ela que vai nos dar força, que vai ser a vitamina para nós continuarmos a nossa caminhada cristã. Alguma consideração final? Não. Não? Eu creio então que está aí o tema sugerido pelo nosso amigo Anderson, ali do Aventureiro, Anderson e Gisele. Muito obrigado pelo tema. Queridos, lembrando que este tema, ou seja, esse Na Lata, vai estar disponível no nosso blog a partir da semana que vem. Você pode baixar o vídeo, vai estar no YouTube, enfim, tá? Você pode estar compartilhando isso com alguém e pode também estar, se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de colaborar em relação ao tema, é o seguinte: quando o tema for publicado no nosso blog, que é 1075fm.com.br/Fórmula 316, quando estiver ali postado o videozinho, você vai perceber que lá embaixo vai ter assim, ó, comentários. Você pode clicar ali e comentar o vídeo, dar a sua sugestão, o que você acha que é a experiência com Deus. Enfim, você pode participar, ou seja, o Na Lata, ele continua no nosso blog durante a semana. Não só no blog, como no Orkut, no e-mail, a gente está sempre olhando, né? O Bibo lê os e-mails. Isso, justamente. Ok, então cantando para nós a segunda canção nacional que empatou, houve o empate entre João Alexandre e Oficina G3, e a canção Quem? Versão acústica.